Aplicativos investem em tecnologia para dar mais segurança às mulheres. Tanto motoristas quanto passageiras temem o assédio em transportes públicos. Usar transporte por aplicativo tem sido opção para muita gente se proteger do coronavírus e evitar as aglomerações nos ônibus e nos trens. Mas para as mulheres, a escolha também tem a ver com segurança. Uma pesquisa recente mostra que quase 8 em cada 10 mulheres têm medo de serem assediadas dentro dos ônibus. 1/4 delas teme o metrô. A sensação de segurança é muito maior nos carros de aplicativo e nos táxis. 16% dizem que não se sentem seguras nesses veículos. As empresas têm levado em frente ações para diminuir esses números. A 99, por exemplo, bane cerca de 730 pessoas por semana em todo o país por denúncias de assédio ou importunação de todos os tipos. Quase metade dos casos envolve motoristas e a outra parte passageiros. Um senhor, e ele começou a fazer alguns elogios. Você é casada, se eu fosse casado com você, jamais deixaria você entrar num carro pegando um monte de gente estranha. Eu falei assim, olha, isso depende muito, né? Se o senhor quiser tecer algum comentário a respeito da sua viagem, caminho, rota ou algo assim, eu estou aqui aberta para a conversação. Caso contrário, vida particular minha, isso não vem ao caso neste momento. A orientação que a Miriam seguiu na prática veio de um guia criado pela empresa para dar dicas sobre como agir em casos de importunação e assédio. Lá há vários capítulos que ajudam as pessoas a entender que tipo de comportamentos positivos elas podem ter na relação com o outro, no trato com o outro, mas também quais são os caminhos que elas têm para denunciar, principalmente quando é um crime. Para as passageiras, a empresa tem um número direto para denunciar os casos para mulheres que ficam do outro lado da linha. E para as motoristas, outras medidas vêm trazendo mais tranquilidade. A Luciene tem 2 câmeras instaladas no carro, uma que filma o interior e a outra o exterior do veículo. A proteção de acrílico que a separa dos passageiros também ajuda. Mas a possibilidade de poder receber chamados apenas de mulheres é um alívio e tanto. É porque como fica somente mulheres, então a gente não tem risco de pegar homens. E como eu faço madrugada, eu dirijo de vez em quando de madrugada, para mim é muito mais seguro pegar uma mulher de madrugada como passageira, por exemplo. Então vira um item adicional de segurança. E para entender um pouco mais sobre o que é o assédio sexual, a gente conversa hoje com o advogado criminalista Dr. Ricardo Duran. Tudo bem, doutor? Como vai? O senhor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde aos telespectadores da Tati TV. Doutor, para a gente entender o que caracteriza, então, o assédio sexual? O assédio sexual é o constrangimento a alguém valendo-se da sua condição de superioridade hierárquica para obter vantagens ou favorecimentos de natureza sexual. A gente acabou de ver aqui na matéria sobre essa questão dos aplicativos, né, que eles estão investindo em tecnologia porque as mulheres não se sentem confortáveis, às vezes, em transporte coletivo, enfim. Qual a diferença de assédio sexual, importunação e estupro? Então, a princípio, eu não vejo a ocorrência, nos casos em que chegou ao meu conhecimento, de nenhum desses 3 crimes dentro dos aplicativos. No caso da importunação sexual, tende a haver um constrangimento quando o autor ele impende contra a sua vítima a atos libidinosos sem o seu consentimento. É aquela passada de mão, ou enfim, ou encostar na pessoa com o intuito sexual sem o consentimento dessa pessoa. O estupro pode ocorrer na mesma linha de raciocínio, porém, no estupro tende a haver a grave ameaça ou a violência, mas também com o intuito de obter favores sexuais, né? No caso do assédio sexual, a relação normalmente se dá no ambiente de trabalho, ou quando há superioridade hierárquica, ou, por exemplo, dentro de uma sala de aula entre professor e aluno. Nesse caso, por exemplo, do aplicativo, uma cantada, uma brincadeira de mau gosto, ela pode ser encarada como uma importunação? Não, depende muito, porque um ato de importunação sexual, normalmente ele se caracteriza com o contato físico entre agente e vítima. A famosa cantada
precisa ser analisada se ela tem um interesse, o objetivo de conquista tão somente, ou se ela constrange a vítima de alguma maneira. Aí poderá se configurar, por exemplo, um crime de injúria, que é de natureza privada a ação. Tem de haver uma representação da vítima, uma ação da vítima, para que o agressor seja processado. Ou até mesmo, dependendo da colocação, um crime de ameaça. Doutor, só para a gente finalizar aqui, como a pessoa consegue comprovar assédio? Geralmente, nessas situações, não há testemunha, né? Os crimes sexuais, nesses casos, os tribunais têm recepcionado de forma muito positiva a palavra da vítima, desde que coerente e sempre no mesmo sentido. Uma das formas que se tem, por exemplo, dentro de um Uber ou de qualquer outro aplicativo que a vítima esteja recebendo esse tipo de, vamos dizer, ameaça ou dessa situação que seja constrangedora, seria a gravação por meio do seu próprio celular para fazer prova dessa forma. É um dos meios, né? Ok, então. Doutor Ricardo Duran, muito obrigada pelas suas informações. Eu é que agradeço, e a Tati TV e você, Roberto. Muito obrigada, doutor. Sucesso para o senhor.